que é arte? Existe uma vasta produção especializada sobre arte nas obras de filósofos, críticos e historiadores, buscando compreender a sua origem, sua natureza, sua utilidade, seus sentidos, suas diferentes formas, enfim, buscando responder à questão aparentemente enigmática: o que é arte? E é claro, essa não é uma questão que permeia somente o universo de autores consagrados e dos especialistas. Aqueles que não estão ocupados da produção da arte ou da pesquisa sobre arte, o que pode ser o seu caso, por exemplo, também vivem experiências estéticas com objetos de arte ao longo de sua vida, mais ou menos intensamente, a depender das suas atividades. Todos nós, em algum momento, visitamos ou frequentamos um museu, uma instituição cultural, um centro histórico, uma igreja, uma basílica ou uma catedral. Vamos a um restaurante e deparamos com uma escultura na entrada ou um quadro na parede. Ou até adquirimos algum objeto que consideramos belo para decorar e compor um ambiente de nossa casa. Nesses momentos, ainda que inconscientemente, fazemos avaliações, reflexões e julgamentos sobre aquilo que temos diante dos nossos olhos, com deslumbramento, decepção ou rejeição. E é possível que cheguemos a nos perguntar o que afinal é arte. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre essa questão, buscando esclarecer alguns pontos que a permeiam e mostrando para vocês um caminho simples em busca de melhor compreender esse universo. Eu acredito que a dificuldade, ou na verdade, a complexidade que existe na tentativa de classificar o que seja ou não arte, está no fato de a arte não existir em si, objetivamente falando. Não quero dizer com isso que tudo é relativo, ou que a arte é uma simples convenção, não é nada disso. A conversa sobre arte que parte dessa premissa termina sempre em exibição de bizarrices, como o mictório de Duchamp, por exemplo, ou aquelas performances artísticas que ninguém entende nada ou se importa. O que quero dizer é que arte com A maiúsculo, a que apreciamos como algo especial, sublime, sensível, que merece a nossa atenção, não foi inventada nem estabelecida em algum momento da história da humanidade, como foi uma máquina de lavar, por exemplo. De modo que, a partir dos seus protótipos, possamos fazer comparações em relação ao seu material, seu formato, sua evolução, o seu design, a sua eficiência e, inclusive, classificar o que é e o que não é uma máquina de lavar. A verdade é que não existe nada a que possamos dar o nome de arte. O que existe são somente artistas e técnicas. Pessoas que em algum momento usaram terra colorida para desenhar bisões no interior de uma caverna e hoje compram suas tintas em lojas especializadas, produzem cartazes ou fazem esculturas com os mais diversos materiais e técnicas. Existem pessoas que produziram e produzem coisas que apreciamos, que contemplamos com deleite, com prazer, nos mais diversos tempos e lugares. Na realidade, nós começamos a chamar parte desse universo da produção humana de arte com A maiúsculo. Mas ela não existe em si. Arte é um conceito. Não entender isso muitas vezes levou o debate sobre o assunto a um culto de fetiches, que chega a ser constrangedor e desconcertante. Imaginem só, um artista acaba de executar uma obra que considera excelente e ouve de alguém a afirmação de que aquilo não é arte. Ou então, que você tem em sua casa uma pintura que há anos ainda o comove. E sempre que alguém o visita, você faz questão de comentar sobre a beleza dos galhos que delicadamente se harmonizam com os gestos das crianças que brincam em primeiro plano. Imaginem o seu visitante lhe dizendo que aquilo é qualquer coisa menos arte. Eu proponho assim, por enquanto. Vamos chamar de arte tudo aquilo que os artistas produzem, no sentido original da palavra, sem A maiúsculo. Arte no sentido grego, de tekné, produção humana. Produção humana submetida a um conjunto de regras, um como fazer, mesmo sabendo que o termo pode significar coisas muito diversas. E que a partir daqui, sim, temos muito sobre o que falar. Isso, obviamente, não significa que o belo não exista. O belo, como o ente e o bem, fazem parte daquilo que São Tomás de Aquino denomina como transcendentais. Ou seja, eles integram a estrutura mesma da realidade e se apresentam de forma mais ou menos explícita na sua ausência ou na sua presença, em tudo aquilo que existe. Há beleza nos quadros de Caravaggio, como há numa cachoeira, ainda que se trate de objetos diferentes que devem ser apreciados por parâmetros distintos. Então vamos falar um pouco de apreciação. Apreciar uma obra de arte envolve gosto, implica preferências. Nesse sentido, existem muitos motivos corretos para gostarmos de uma determinada obra de arte e a fruirmos com prazer, e outros tantos errados para não gostarmos. As lembranças, por exemplo.
Uma paisagem pode nos recordar um lugar especial de nossa infância ou juventude, um retrato, alguém de quem gostamos ou sentimos saudades. As lembranças nos ajudam a fruir a arte, mas também podem nos atrapalhar, na medida em que deixamos de apreciar uma boa pintura simplesmente porque o tema não nos agrada ou nos é indiferente. Muitas pessoas gostam de ver em quadros aquilo que lhes agrada ver na realidade, como as belezas naturais das formas humanas e vegetais, por exemplo. E pode ser maravilhoso admirar a beleza de algo que o artista retratou tão bem em sua obra. No entanto, essa expectativa de ver temas belos e agradáveis pode também nos afastar do bom trabalho de um artista, quando o tema em questão não é lá muito bonito ou sedutor, como um objeto velho, desgastado, um lugar abandonado, ou mesmo uma pessoa de feições não tão atraentes, apesar do belo e sincero estudo realizado pelo artista. É claro que toda a dedicação, paciência e habilidade empregadas por certos artistas ao reproduzirem fielmente o mundo visível merecem de fato o nosso respeito e a nossa admiração. Mas qual não seria a ousadia de diminuir o valor da experiência estética da obra de um artista como Rembrandt? Vejam um desenho desse elefante. A expressividade de suas linhas. Sim, às vezes não há nada de errado e talvez seja até melhor que se modifique ou distorça alguma coisa ao ser representado. E há muitas razões para isso. A expressão de uma figura em quadro também afeta a nossa preferência ou não por uma obra. Há quem prefira expressões claras e diretas, que sejam entendidas com facilidade e que lhes toquem mais profundamente a alma, sem rodeios. Prova disso são os números de reproduções de certas obras de arte encontradas nas mais distantes e simples moradias de quem nada entende de arte. No entanto, não seria bom desprezarmos uma obra cuja expressão seja mais difícil de entender, pelo fato de não ter nos tocado como esperávamos. Às vezes, precisamos nos debruçar mais racionalmente sobre o trabalho de um artista, buscando entender melhor os seus métodos, o seu contexto, suas intenções com a produção, para depois compreender os sentidos que podem estar expressos na sua obra. Há quem goste e até prefira um pouco de mistério. Lacunas nos dão também possibilidades de imaginar. O fato é que temos com os artistas a possibilidade de aprender a ver novas belezas. Podemos sempre nos maravilhar com uma harmonia nunca antes vista ou nunca antes percebida na natureza. No caso das artes visuais, a nossa experiência estética vai sendo moldada e se acostuma a partir daquilo a que nos habituamos a ver. É a nossa cultura visual. No entanto, pelos nossos vícios, corremos o risco de nos acomodarmos e nos amarrarmos em preconceitos, que nos impedem de ver como certas e belas, dignas de nossa apreciação, certas obras de arte. Vejam no caso das representações de Nosso Senhor, por exemplo. Nos textos bíblicos não encontramos nenhuma descrição sobre a aparência física de Jesus. E sabemos que foram os artistas do passado os primeiros a criarem suas representações visuais. Mas às vezes chegamos ao ponto de considerar um ultraje à fé cristã certas representações que se afastam daquelas formas tradicionais a que nos acostumamos. O mesmo se dá com a iconografia de Nossa Senhora, pelos mais variados continentes. Sim, é claro que há obras de arte que são ruins de fato, nas quais não há beleza alguma a se apreciar, porque direcionam o nosso espírito para o falso, para a desordem. Mas precisamos considerar que, em muitos casos, pode ser apenas o nosso olhar preguiçoso mesmo, acomodado a esperar sempre a mesma coisa, fugindo do esforço que é apreciar uma obra de arte. A experiência estética mobiliza a nossa sensibilidade e a nossa intuição. O mesmo se dá com os artistas quando estão criando. Há uma parcela grande de intuição do artista na tarefa de harmonizar um sem número de elementos visuais na sua obra, seja uma pintura, uma escultura, uma gravura, um desenho. Os grandes artistas desenvolvem uma sensibilidade tal, capaz de encontrar entre dezenas de tons de amarelo aquele que faz a combinação perfeita, a mais correta, a única possível, que por fim encerra a obra. Quantos esboços não encontramos nos registros deixados por pintores como Leonardo, Rafael, Rembrandt? Que preciosos são os registros do esforço desses artistas para alcançar o equilíbrio adequado da forma, ainda que de maneira tão intuitiva. Sim, porque não há regras completamente fixas na criação artística. Claro que há convenções e escolas que constroem os seus cânones de criação, dão as diretrizes para a produção da arte. No entanto, são os artistas, com as suas escolhas, a sua sensibilidade e o seu estilo, que o fazem encontrar uma nova e perfeita harmonia dentro das possibilidades do seu tempo. Deu para perceber mais ou menos onde eu quero chegar?
Apreciar uma obra não envolve diploma, habilitação ou estado social. Envolve, antes de qualquer coisa, gosto. E o nosso gosto pode ser desenvolvido, moldado, educado. Se é possível educar à vontade, o que dizer do gosto? A sua educação é muito importante, como vamos ver em outros vídeos. Não só para o nosso desenvolvimento intelectual como ser humano, mas até para o nosso progresso na fé. Por enquanto, vamos ficando por aqui, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, deem um legal aqui embaixo, inscreva-se no canal, ativem o sininho da notificação e compartilhem o nosso conteúdo. Eu sou Carla Rodrigues e esta é a Casa Católica. Até mais!